domínio e poder pertencem a Jesus. Louvores em Sião sejam dados a Ele. Seu trono está nos céus, seus pés aqui na terra, e o Pai o coroou, Rei de Israel. E o Pai o coroou, e o Pai o coroou, e o Pai o coroou, Rei de Israel. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versos 13 e 14. Assim diz a palavra do Senhor: Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Santo Espírito da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. A garantia da nossa herança. Depois de falar que fomos escolhidos por Deus e adotados como filhos, Paulo passa agora a discorrer a respeito da confirmação do processo legal de adoção, que foi, em nosso caso, assinado com o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus. Quando isso aconteceu? Paulo diz que quando nós ouvimos e cremos na palavra da verdade, o evangelho que nos salvou, ou seja, quando nós obedecemos ao chamado de Deus pelo evangelho, e isso nos levou à ação de nos entregar a Cristo por meio do novo nascimento, ou batismo, conforme Atos 2:38. Naquele momento, Deus nos concedeu o perdão dos pecados e o Espírito Santo para habitar, para morar em nós. Então, nós recebemos o Santo Espírito, que aqui ele chama Santo Espírito da promessa, e diz que é a garantia da nossa herança. E o que significava naquele momento? O que isso significava? Que nós podemos caminhar seguros nesse mundo, em obediência a Deus, até o nosso resgate. Ou seja, depois que nos entregamos em obediência, agora é só aguardar o nosso resgate. Agora, qual o propósito de tudo isso? Mais uma vez, Paulo diz que é para o louvor da sua glória. Essa é a terceira vez que ele fala dessa maneira para enfatizar em cada momento o nosso chamado com um propósito definido. Fomos chamados para o louvor da sua glória. A primeira vez que ele disse isso, no verso 6, ele fala da graça do momento em que Deus, no momento em que Deus nos chamou. No verso 12, ele enfatiza que nós somos escolhidos como herdeiros para o louvor da sua glória. E agora, no verso 14, ele garante que pertencemos a ele. Deus garante que nós pertencemos a ele e colocou em nós a marca, o seu espírito que nós temos dentro de nós. Agora, o que essa garantia, o Espírito Santo em nós, significa para cada um de nós? Bom, primeiro, o selo no mundo antigo indicava a ideia de posse. Então faz sentido Paulo usar esse simbolismo nesse momento. Era uma marca que indicava
a quem determinado objeto ou pessoa pertencia. Nós temos a garantia de que estamos em Cristo, ou seja, ligados intimamente a Ele e pertencemos a Ele, pois colocou em nós o seu selo, essa marca. Sendo assim, nós devemos viver sob sua vontade e seus ensinamentos. É importante colocarmos dentro de nós a necessidade da obediência a Deus. E Deus nos deu a capacidade para obedecer quando em nós colocou o seu Espírito, quando nós nascemos de novo. Segundo, essa marca ou esse selo indicava proteção. Um selo oficial colocado num objeto indicava que aquilo estava protegido pelo poder e autoridade representadas pelo selo. O Espírito Santo é o selo que indica a todos os poderes do mal, que estamos protegidos por Deus. Vou repetir. O Espírito Santo é o selo que indica a todos os poderes do mal que estamos protegidos por Deus. Pedro, em sua primeira carta, vai dizer que nós fomos regenerados para uma esperança viva e para uma herança que não perde o seu valor. E que esta herança está guardada nos céus. E ele diz que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Então não há por que nós duvidarmos, pararmos no meio do caminho. Não, independente das circunstâncias ou desafios que nós vamos enfrentar. Por quê? Porque não há dúvida de que vamos chegar no final cuidados, protegidos e guardados por Deus. Qual é a nossa parte? Obedecer e confiar em sua palavra, porque Deus é fiel em cumprir as suas promessas. Terceiro, o que indicava, o que significava essa garantia ou essa marca da promessa em nós? Indicava autenticidade, ou seja, confirmava a genuinidade da pessoa ou objeto selado. Na vida dos cristãos, o Espírito Santo confirma que somos de fato filhos genuínos, verdadeiros de Deus e herdeiros legítimos de suas promessas. Lembre-se que em Jesus nós fomos feitos herdeiros, posse de Deus, e Deus colocou sua marca em nós, o seu Espírito, como garantia de que pertencemos a Ele. Então, se você está em Cristo, já nasceu de novo, foi batizado para o perdão dos seus pecados, você recebeu o Espírito Santo, foi selado, como Paulo diz, com o Santo Espírito da promessa, e temos da parte dele a garantia da nossa redenção, porque pertencemos a ele a partir daquele momento. A razão dele ter dado essa bênção maravilhosa em nossa vida é para o louvor da sua glória. Não esqueça disso. Fomos chamados para glorificar, exaltar a Deus. É importante observar nesse momento o que Paulo vai dizer na carta aos Romanos, onde está escrito:
Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Então, é importante lembrar que, ao ser selado, nós devemos viver para Deus, para a vontade de Deus. E aí ele conclui: e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Faz sentido, não é? Se Deus colocou sua marca em nós para dizer que nós pertencemos a Ele, se alguém diz que serve a Deus, mas não tem o Espírito, Paulo diz, não pertence a Cristo. Romanos 8, verso 9. Fica claro nesse momento que a Igreja de Cristo, no final da carta aos Romanos, o Paulo vai dizer: todas as igrejas de Cristo enviam saudações para vocês. Então, a Igreja de Cristo é aquela que tem habitando em seus membros o corpo de Cristo, o seu próprio Espírito, ou Paulo diz, o Espírito de Cristo. Que maravilha, não é? Ou seja, na Igreja de Jesus não existe ninguém sem o Espírito de Deus, ou o Espírito de Cristo, é o mesmo. Pois ele diz, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Por quê? Porque a presença do Espírito é a marca de que pertencemos a Cristo. É a marca de que somos protegidos por Deus. E a marca de que somos genuinamente filhos de Deus, comprados com o sangue de Cristo, para o louvor da sua glória. A sua vida tem glorificado a Deus? Você tem cumprido o seu chamado? Pense nisso. Que Deus te abençoe e te guarde. Domínio e poder pertencem a Jesus. Louvores em Sião sejam dados a Ele. Seu trono está nos céus, seus pés aqui na terra, e o Pai o coroou, Rei de Israel. E o Pai o coroou, e o Pai o coroou, e o Pai o coroou, Rei de Israel.